Meninos, bom dia, tudo bem? Como estão? Estamos entrando essa semana, nossa sexta semana, né, de quarentena. Espero de verdade que estejam bem, que estejam aí tentando se reinventar diante dessa situação toda, né? A importância da gente entender os recados, né, que a gente está tendo nesse momento e a importância de alguns ressignificados, de uma necessidade da gente se reconstruir em alguns pontos, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se reinventando mesmo, no sentido de conseguir, diante de tantas dificuldades, de tantos desafios, conseguir fazer algumas limonadas com um único limão, né? Eu acho que nessa época de pandemia a gente está entendendo claramente o significado de alguns ditados populares, né? Então, que vocês possam estar aí nesse processo, né? Tanto quanto todos nós, né? E não a gente sair um pouco do quadro de vitimização, né? Esse momento ele tem que ser muito rápido, assim, a gente se vitimiza e logo a gente já parte para o resultado e para a solução do problema, porque não adianta, né, a gente permanecer no platô da vitimização, porque não nos traz nada de produtivo, né? Então, que a gente possa aí estar conseguindo passar por isso de uma maneira não tão pesada, né? Então, meninos, hoje a proposta, como a professora Hanna já disponibilizou para vocês, né, na sala virtual, nós temos a intenção de semana que vem realizarmos um questionário com vocês que tem o teor de avaliação, né, avaliativo, para avaliar justamente o conhecimento adquirido durante todo esse período, né, de aula. Desculpem o barulho. E aí eu solicito a vocês que estejam separando alguns conteúdos para essa revisão que eu estou propondo para a aula de hoje. Os conteúdos que eu quero trabalhar com vocês nesse primeiro momento avaliativo são os quatro primeiros conteúdos que nós trabalhamos. Então, as nossas primeiras aulas que giraram em torno de todo o processo saúde e doença que a gente discutiu e que essas aulas todas geraram um mapa conceitual que vocês fizeram. Inclusive, eu uso o mapa de 2 alunas aqui na aula como um resgate a esse momento de vocês. E aí eu acho que agora é hora de colher os frutos desse mapa. Quem se propôs, ou os alunos que se propuseram a construção de um mapa que trouxesse bastante conteúdo, vão ter facilidade nesse momento de discutir. Eu compartilho com vocês que alguns mapas não trazem a proposta, né, da atividade, então os alunos que têm esse mapa não conseguirão desenvolver aí o estudo para qual o mapa era proposto, né? Então, além desse mapa que traz todo esse olhar para o processo saúde e doença, conceitos de epidemia e toda a interligação dos conceitos que a gente trabalhou, a gente também vai falar um pouquinho sobre as organizações nos serviços de saúde, né? Toda a rede de atenção à saúde e também os testes sorológicos e a história natural da doença. Então, basicamente, as nossas 4 primeiras aulas, junto com a construção do mapa conceitual, né? Então, é a aula de organização de serviços de saúde, a aula de rede de atenção primária, a aula de testes sorológicos e finaliza com a aula de história natural da doença, ok? Então, vamos lá. Peço licença aqui às alunas Camila Rodrigues e Rafaela Búfalo. Utilizei o mapa de vocês
para exemplificar para os meninos a importância, uma da construção de um mapa que traga todas as temáticas e outra que possibilite aí a todos nós nesse momento olhar para a lousa da professora Miriam, que sempre é uma grande bagunça, mas uma bagunça que permite aí algumas compreensões, e nesse momento a gente se permitir essa revisão, né? De um resgate de conceitos desde a primeira aula. Então, lembrar que a gente começou a nossa primeira aula falando do conceito de epidêmio, né? Que a palavra fala, o conceito, né, grego da palavra traz para a gente um estudo da população, né? É uma ciência que tem como objetivo cuidar do ser, e este ser é o ser humano, que tem todo um contexto físico, mental, social e espiritual, né? Esse ser humano cheio de complexidades e de qualidades e de características que fazem com que ele se torne um indivíduo único, né? Discutimos a questão das interferências de todas essas questões e da importância do equilíbrio para que a gente consiga um quadro ou um estado de doença, né? Então, a importância da gente ter o equilíbrio para a gente conseguir estabelecer, né, esse quadro de saúde, e a importância de se entender o desequilíbrio dessas esferas todas quando o paciente apresenta um quadro de doença, ou seja, de alteração desse processo. Discutimos muito a questão da história, né? Então, como que nós chegamos nesse momento, né, no modelo de serviços de saúde que nos encontramos, né? Pensando no modelo regido pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem como grande objetivo os princípios doutrinários desse sistema, que é o SUS, né? Então, lembrar dos princípios doutrinários, que a gente vai discutir um pouquinho hoje também, né? Que trabalha a equidade, a integralidade, a universalidade, e dentro desse contexto todo, a importância de se entender a necessidade da construção de políticas públicas, de políticas de atenção à saúde do indivíduo, para que dentro dessa esfera de princípios doutrinários seja possível estender a essa população, a esse usuário, a esse munícipe, serviços de saúde, seja na atenção primária, seja na atenção secundária, ou seja na atenção terciária, ok? E até na atenção quaternária. Discutimos também a questão da importância de todo o contexto histórico, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, e a importância também dos testes sorológicos como um instrumento ou uma tecnologia que utilizamos, essa tecnologia em prol aí dos diagnósticos, né, para se detectar pacientes contaminados, pacientes não contaminados, para que isso sirva como um instrumento de tomada de decisão para o profissional. Então, essa aula ela tem o grande objetivo, meninos, de apenas nos relembrar o que discutimos durante o semestre. Não quero que vocês usem essa aula exclusivamente para estudo, porque ela não contempla e não contemplará todo o material que nós discutimos pelo menos durante 1 mês e meio, né? Porque as nossas aulas em lousa foram aí umas 2 aulas para a construção do mapa, e depois vocês continuaram construindo o mapa com a aula de história, com a aula de testes sorológicos, com a aula dos princípios doutrinários. Então, é interessante que vocês se permitam sentar com todos esses conteúdos, e todos esses conteúdos ainda estão disponibilizados na nossa sala virtual. Então, sentem, se organizem para separar todo o material. Vocês vão ter a possibilidade de fazer isso da casa de vocês, lembrando que as questões têm tempo determinado, né? Uma única tentativa e tem um tempo para vocês responderem. Então,
estejam com todo o material de vocês, estudem previamente para que vocês possam pelo menos saber onde procurar, né, o direcionamento para a resposta que vocês devem construir. Mas se permitam, nesse momento, estudar, revisar o conteúdo. E sexta-feira vocês têm à disposição de vocês para isso, teoricamente falando, no período de aula, porque é feriado. Então, aproveitem esse momento para essa construção, ok? Então, lembrar um pouquinho sobre os princípios éticos doutrinários, né? Quando a gente fala do Sistema Único de Saúde, um sistema que ao longo da história surgiu, né, da demanda de muita conquista, de muita luta, de muita construção histórica, né? Me permitam fazer um resgate sobre a história, quando a gente passeia por um contexto antes de Cristo, onde nós tínhamos uma análise extremamente racional do processo de doença, né? A gente parte para o período de Galeno, onde o foco era extremamente direcionado no indivíduo, e aí a gente tem a evolução começando a acontecer com estudiosos e profissionais que começaram a olhar para tudo isso e começaram a entender que esse processo todo ele tinha alguns conceitos interligados, né? Que era necessário métodos estatísticos para a gente entender todo o processo de evolução, né? E de construção desse período todo, a importância que Hipócrates, mesmo antes de Cristo, trouxe para a gente que a doença não tinha origem divina, e sim a origem era terrena e era justificada por várias questões de desequilíbrio, talvez não com esse termo naquela época, mas hoje a gente entende assim, né? E entender que nós tivemos em todo o nosso contexto epidemiológico momentos importantes de luta, de revolta e de uma busca pela conquista de um sistema que conseguisse contemplar todo o coletivo de uma maneira que este coletivo tivesse, pensando em equidade, um serviço de saúde igual para todo mundo, né, que todo o indivíduo fosse visto de uma maneira uniforme e não com nuances de diferenciais que tornem esse indivíduo um ser diferente do outro. Não, nós temos que olhar para esse indivíduo de uma maneira que a gente consiga executar o princípio da equidade, a universalidade, né? Todo mundo tem direito ao serviço único de saúde em qualquer nível de atendimento, e a integralidade, que fala para a gente sobre a maneira de se atender esse indivíduo de maneira integral, né? Então, desde o momento do diagnóstico de uma doença na atenção primária, ao tratamento na secundária, à reabilitação na terciária, ok? Então, a importância dessa descoberta toda e da importância do fortalecimento desse sistema quando a gente pensa nas redes de atenção, né? Da importância das construções das políticas nacionais de atenção básica, que foram as PNABs, né? A importância da gente entender todos os programas, né? Desde o programa que olha para a mulher gestante com o maior cuidado, desde o programa que olha para o paciente acamado, que é o programa do Melhor em Casa, né? Redes de atenção à saúde mental, à saúde de urgência e emergência, né? Entendendo a rede de urgência e emergência, né? Pré-hospitalar, que é o SAMU, entendendo que cada estado pode, dentro do seu contexto de governo, estipular programas que saiam ou que acrescentem dos nacionais, de acordo com a necessidade do seu estado, programas que vão beneficiar aquela população. Então, percebam a riqueza, né, dessa rede toda de atenção à saúde, que privilegia de uma maneira muito clara o usuário, né? E como a gente também discutiu, né, a construção desse sistema todo, ele pode ser prejudicado, e ele
nós sabemos disso, pela questão da gestão do ser humano, né? Que é um ser humano corruptível, um ser humano que prioriza, sem dúvida nenhuma, os seus objetivos e os seus interesses, né? Então, diante de todo esse contexto de não só de construção, mas também de, como que eu posso falar, não só mas de conquista, né? Nós também temos que entender que muitos desses serviços e muito dessa evolução se perde no meio de gestores, né? Nas 3 esferas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, se perde no meio de gestores que não priorizam o ser humano como grande foco desse sistema todo, né? E aí nós temos em prol a todo esse cenário, né, de identificação de pessoas doentes ou não, para que o profissional possa tomar uma decisão sobre ações tanto no nível primário, secundário ou terciário. Nós temos aí os pacientes, a tecnologia a favor das descobertas, né, ou dos diagnósticos para a identificação de indivíduos doentes ou não doentes, né? Então, nós discutimos nessa aula a importância do profissional saber os recursos que ele tem em relação a diagnósticos de doença, e não só os recursos, mas usar esses recursos a favor do exercício de uma atenção à saúde com mais propriedade, né? Então, nós falamos sobre os testes que nós temos disponíveis, testes que proporcionam a possibilidade de interpretação de resultados. Então, testes de acurácia só identifica com menor precisão indivíduos infectados e não infectados, e resultados com precisão permitem resultados mais consistentes, né? Esses resultados de precisão são aqueles resultados onde possibilitam que nós tenhamos a identificação da população realmente contaminada, para que se possa ter um plano de ação em cima desse resultado, ok? E aí nós temos não só os testes, né? A gente discutiu muito isso em sala de aula, a importância do profissional reconhecer por uma boa anamnese, por um bom exame físico, os sinais que esse paciente apresenta para a gente em relação o que está acontecendo com ele, seja esse paciente de que origem for, né? Então, nós temos os sinais e sintomas como importantíssimos na obtenção de informações, né? E o exame físico, quando possível, né? Por que eu digo quando possível? Porque nós estamos desenvolvendo nesse momento pandêmico estratégias de consultas virtuais, né? Então, muitos profissionais estão trabalhando com essa proposta para não expor e nem ser exposto, né, ao contato. Então, muitos profissionais estão realizando videoconsulta com o objetivo de tentar identificar precocemente o que esse paciente está tendo e possibilitar uma intervenção, né, para esse paciente, principalmente pacientes sintomáticos, né, do Covid. Muito bem. Então, estes testes, meninos, o teste de sensibilidade, ele possibilita a identificação de pacientes doentes que apresentam resultado positivo no exame. E o de especificidade é a proporção de pacientes que apresentam resultado negativo no exame, né? Então, o de sensibilidade, claramente, ele demonstra para a gente, ou ele aponta para a gente, os pacientes que estão contaminados. E o de especificidade, os pacientes que estão negativos para a doença, ok? Os pacientes que não estão doentes. Então, é importante a gente entender que quanto mais características de sensibilidade um exame tem, mais propriamente ou mais apropriadamente este exame aponta os doentes para aquela doença, né? Então,
Hoje, né, por exemplo, fazendo uma relação com a pandemia, nós temos o teste de PCR, que é um teste de sensibilidade para pacientes com Covid-19, né? E esse exame, né, que é realizado por meio da coleta de suave de orofaringe, ele permite a identificação do agente causal, né, nessa amostra de fluido corporal do paciente, certo? Nós também discutimos muito sobre a história natural da doença, né? Então, a importância de se conhecer, né? E aí esse é o tema do trabalho de vocês, né? Escolher uma doença, fazer um mapa conceitual sobre a fisiopatologia dessa doença, né? E desenhar toda essa história natural da doença, com foco na doença que vocês escolheram. Com a realização desse exercício, vocês já estão também fortalecendo conhecimento sobre o conteúdo que a gente está desenvolvendo. Mas, meninos, talvez seja redundante falar, mas tudo isso, todas essas estratégias que a gente desenvolve em sala de aula, elas só funcionam se vocês se propuserem a fazer, né? Então, se vocês se propuserem a construir essa atividade da maneira que ela foi proposta, se vocês se propuserem a assistir cada videoaula que eu monto para vocês, mando também a aula escrita, mas também mando videoaula. Se vocês se propuserem, eu tenho certeza que para as nossas aulas de epidêmio, esses recursos eles são suficientes para o processo de compreensão. É claro que a gente esbarra numa situação que é ser autodidata, né? E muitas pessoas têm dificuldade com isso. Mas é uma questão de disciplina, né? E de estar afim também. E nesse momento que a gente se encontra, a importância da gente tentar se encontrar nesses estudos virtuais ou encontrar nesses estudos uma maneira de compreensão melhor aí de todo o conteúdo, né? Compartilhando com vocês algumas situações, né, de muitos de vocês, não digo vocês da VET, eu digo vocês alunos de uma maneira geral, né, tiveram que, por alguma situação, ter que usar o momento de aula para trabalho, né? Então, que vocês possam se reorganizar em outro horário, mas que vocês não deixem de estudar por conta disso, né? Porque é aquela situação que uma coisa não justifica a outra, né? Então, são momentos que, ok, entende-se que vocês precisam estar em outro cenário, mas também entende-se a importância de vocês, dentro desses contextos, se reorganizarem para o estudo, né? Bom, então, a história natural da doença, a importância de se conhecer a doença e quem é o agente causal e quem é o hospedeiro, né? E a importância nesse período de, a partir do momento que eu conheço todo esse contexto, eu conseguir promover ações de promoção e proteção dentro da prevenção primária. Então, a prevenção primária, ela consiste nisso, né? De proporcionarmos para esse indivíduo, a partir do momento que temos o conhecimento dessa história, ações de prevenção e promoção. Então, como agimos diante de algumas doenças? Com vacina, né? Então, as vacinas, elas têm um calendário vacinal nacional, elas têm toda uma contextualização e indicação por faixa etária, para que você, ao longo da vida desse indivíduo, consiga imunizá-lo em vários momentos da sua saúde, da sua vida, né? Algumas outras doenças a gente não tem intervenção vacinal. Então, nós temos que agir de outra maneira para fazer a prevenção, né? E, de novo, puxando para esse momento, agora para essa doença é o confinamento, ok? E aí a gente tem, nesse período pré-patogênico, né, a importância de se entender o período epidemiológico da doença para conseguir fazer a relação, gente, com as ações de prevenção, certo? Então, dentro desse contexto, a partir do momento que eu não conseguir evitar nesse período, eu vou ter o homem desenvolvendo o curso da doença. Então,
esse paciente começa a apresentar, então, sinais e sintomas não específicos no primeiro momento, como febre. No segundo momento, ele começa a apresentar sinais e sintomas específicos, né? Como, por exemplo, se eu tenho um paciente com Covid, um desconforto respiratório progressivo e intenso, né? Associado a um estado gripal. Na sequência, eu posso ter alteração, né? Mas o paciente pode se curar, ou ele pode ter sequela, ou ele pode ter, ele pode evoluir a óbito, né? Que são danos irreversíveis. Ou ele pode também desenvolver a cronicidade da doença. Quando a gente fala, por exemplo, de doenças comórbidas crônicas, como diabetes e hipertensão, ok? Então, é nesse período onde é importante se realizar o diagnóstico precocemente, né? Limitar o dano para esse paciente, para que na atenção terciária nós possamos fazer a reabilitação desse paciente, ok? Então, no período patogênico, né, nós temos aí a identificação de alterações desse organismo para que se possa fazer a intervenção direta, certo? Então, meninos, a história natural da doença é importantíssima para a tomada de decisão do profissional. Então, a gente não consegue tomar nenhuma decisão e nenhuma medida se nós não conhecermos a história natural da doença e entendermos qual é a nossa ação e em que momento entra ações de prevenção e promoção ou de tratamento ou de reabilitação. Entendam que, nesse momento pandêmico, a grande dificuldade de todos os países de trabalharem com essa doença era justamente o desconhecido, né? Então, percebam na vivência real de hoje como é difícil trabalhar no combate de uma doença sem conhecer a história natural dela. Porque quando eu conheço, eu consigo prever, eu consigo organizar as ações para isso. Mas quando eu não conheço, eu não consigo direcionar ações de prevenção, eu não consigo direcionar o melhor cuidado para o meu usuário, seja esse usuário de que origem for, de novo, né? Então, é importante que nós tenhamos conhecimento da doença, de como fazer diagnóstico dessa doença, se o teste que eu vou escolher para diagnosticar essa doença, né, é acessível para toda a população, né? Porque de repente, se não for, eu não consigo executar dentro do meu município, porque eu, como gestor, não tenho situação financeira para bancar esse recurso, né, essa tecnologia para todo mundo. Então, entendam como todos esses serviços eles se conversam em algum momento. E nós, como profissionais da saúde, precisamos entender todas esses starts para que a gente consiga proporcionar para o nosso usuário o atendimento adequado dentro desse processo saúde e doença dele todo, né? Dentro desse contexto epidemiológico, dentro desse cenário que eu preciso conhecer quem é minha população para saber qual é a doença que ela está exposta, saber quais são as intempéries desse ser, né, animal ou humano, que interferem na história natural dessa doença, né, a questão do gênero, da cultura, da experiência de vida, de classe social, de etnia, de idade, né? Todos esses fatores são indicadores para que eu consiga desenvolver para o meu usuário, para o meu animal, para o meu paciente, ações que permitam proporcionar equilíbrio para ele dentro desse processo, né? Ou possam intervir no desequilíbrio, né? Entendendo todos os serviços e os equipamentos de saúde de atenção primária, que são as UPAs, as unidades básicas de saúde ou estratégia de saúde da família, ou de nível secundário, os hospitais e pronto-socorros, ou de terciário, que são hospitais especializados e ambulatórios específicos. Então, entendam que toda essa estrutura ela tem que se conversar em prol da saúde do indivíduo, ou ao tratamento, ou à reabilitação, né? Então, espero que a gente tenha, dentro desse momento de revisão, conseguido, né, fazer uma proposta aí de rever
alguns conteúdos. Estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida que se tenha, né, desse momento, para a gente conseguir aí dar continuidade ao nosso semestre, ok? Então, a todos vocês um grande abraço, que Deus esteja protegendo a cada um e a cada família, e até semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo.